A senhora nunca ouviu relatos assim? Como vai comprovar essas questões? É algo difícil, né? Olha, Fabíola, eu não tinha ouvido os relatos. Como eu disse aqui, você tem rumores. Olha, tem o presidente passou do limite, coisas dessa forma. Agora, casos concretos, de fato, eu fiquei sabendo junto com vocês aqui, o que me assustou muito. O presidente da Caixa, vocês mostraram vários vídeos, tem essa postura também interna, uma pessoa agressiva. Eu mesma passei por alguns momentos no conselho de administração complicados, no sentido de, como eu disse aqui, né? Eu sou a única empregada do banco num ambiente onde a grande maioria é eleito pelo governo, e não só isso, eu sou a única voz, na maioria das vezes, destoante. Quer dizer, eu votei várias vezes contra projetos da gestão do banco, e também sempre tive uma opinião muito crítica com relação não só à gestão, mas os rumos do governo para a instituição. Então, em alguns momentos, eu tive que ouvir grito, bater na mesa. Então, essa postura agressiva, ela sempre esteve ali presente e sempre questionei ela, inclusive algumas vezes publicamente. Agora, a Publicamente ponto para disso... ele, Rita, eu acho Sim, importante a senhora contar sim, algum sim, episódio que a senhora pode contar para a gente, algum desses episódios no qual ele foi muito agressivo e a senhora chegou a falar sim, para ele baixar o tom ou chegou a dizer sim, que poderia fazer ameaça? Ameaça, denúncia, sim, perdão. sim. Várias vezes perguntei se, de fato, ele ia desrespeitar minha representação, porque eu estava ali representando outros trabalhadores do banco, e como conselheira, ele tem um voto, eu tenho um voto, certo? É uma relação de iguais no conselho. Então, em vários momentos, eu tive que me impor na discussão para poder fazer valer minha opinião. Agora, essa postura, que, inclusive, como eu disse publicamente, eu relatei várias vezes com as entidades sindicais, as entidades do próprio banco, declarando apoio à minha postura para poder fazer esse enfrentamento. Fora isso, denúncia concreta de assédio nesse aspecto sexual, eu nunca tinha recebido ou fato concreto. Agora, eu quero dizer claramente o seguinte: quando as mulheres chegam a fazer denúncia, e eu conheço o ambiente da Caixa, conheço as empregadas da Caixa, os empregados são pessoas muito sérias e íntegras. Quando você chega no ambiente de trabalho a fazer esse tipo de denúncia, que envolve uma relação de poder, envolve uma relação autoritária, com certeza as denúncias, a situação é pior do que foi relatado. Então, é algo que precisa o quê? Ser investigado. Está no Ministério Público, está no Ministério. O banco tem obrigação agora de dar andamento nessas investigações. Eu, inclusive, como relato das colegas, elas não relatam só com relação ao presidente, elas dizem com relação a outros dirigentes, né, a assessoria, quer dizer, elas relatam algo no sentido de uma cumplicidade de várias pessoas com relação a essa prática. Então, eu estou propondo, e hoje vou fazer essa discussão no Conselho, de que o banco contrate, inclusive, uma empresa externa de investigação para auxiliar nesse processo, para dar idoneidade e para garantir, inclusive, a integridade das denunciantes. Então, penso que temos que ir a fundo nisso para combater essa prática e, inclusive, incentivar, né, outras mulheres, se não fizeram denúncia ainda, a fazer para poder de fato, ter uma concretude maior e ter uma política de consequências com relação a isso, porque comprovado é crime, né? É crime, Nossa, precisa muito ser importante combatido. isso, Rita. Eu vou passar a palavra para o Josias, mas só para reforçar aqui, isso que a senhora acabou de dizer, que vai pedir ainda hoje no Conselho a contratação de uma empresa que seja totalmente Sim, independente para que essas mulheres possam ser ouvidas, porque o maior receio de uma mulher é fazer essa denúncia. Se sente lógico. ameaçada, a gente sabe disso. A mulher não tem coragem de fazer essa denúncia porque ela é ameaçada. Ter uma empresa de fora que possa fazer essa coleta de depoimentos é fundamental para a transparência desse processo. Josias. Eu queria saber, Rita, qual é efetivamente o poder que o Conselho de Administração tem, num caso como esse. Queria saber se você se refere ao vice-presidente da Caixa, quando diz que há outras pessoas que merecem ser investigadas. E queria saber, por último, se não seria o caso, em se tratando de um banco estatal, de acionar a Polícia Federal, ao invés de uma empresa externa, né, para fazer essa investigação.
Primeiro, Josias, o poder do conselho, o conselho tem um poder, primeiro, o papel do conselho, né, um dos papéis é fiscalizar a gestão, né, além da questão dos negócios, do planejamento estratégico. Então, primeiro, ele tem que fiscalizar a gestão. O poder do conselho é instaurar um processo investigativo e, após isso, o resultado disso, dependendo do resultado disso, quer dizer, comprovando de fato esse desvio de conduta e crimes, o papel do conselho é encaminhar essas denúncias para o Conselho de Ética Pública, para os órgãos de justiça e para os órgãos de governo. Então, esse é o papel do conselho. A investigação interna ela tem que ocorrer de qualquer forma. Ele pode até depois, dependendo do resultado, encaminhar esse resultado para por exemplo, a Polícia Federal, se for o caso, tá certo? Mas o conselho internamente tem que haver, tá certo? Faz parte do processo de governança do banco fazer a verificação interna. Com relação à vice-presidência que eu falei, na realidade está no relato das vítimas, né? Eu estava lendo e em alguns momentos falam, olha, o assessor ali intermediou, tal vice-presidente, eu fui discutir, o vice-presidente... Tem uma denúncia que eu li hoje em algum canal, e tudo isso que eu estou falando, eu também estou lendo nos canais junto com vocês, né? Graças a esse trabalho da imprensa. Um relato de que, olha, eu fui reclamar com o vice-presidente de pessoas e ele foi falar para o presidente e me ofereceu um cargo. Então, tudo isso são denúncias bastante graves, né? Para mim, é uma situação gravíssima e precisa ser apurada. Então, os relatos não se referem só ao presidente do banco, a outros dirigentes. Agora, é óbvio, né? Você tem que abrir um processo investigativo e dar, lógico, o direito de defesa às pessoas. Nós não podemos usar o paradigma que vem sendo usado no Brasil em alguns casos de que vale a convicção. Não, precisa fazer um processo investigativo, dar o direito de defesa e, comprovada a situação, ter a apuração de responsabilidade. Você disse que está há muitos anos na Caixa, né? Você já tinha visto algo semelhante? Não, deste tamanho, não. Casos de denúncias de assédio sexual, de assédio moral, sim, né? Ao longo dos anos, eu vi um caso aqui, outro ali, numa agência, né? O gerente geral, mas desta forma institucionalizado, porque é isso que está me preocupando, né? Porque é muito grave, porque é algo institucionalizado. Nós estamos falando da direção de uma instituição, que a Caixa é um dos maiores bancos do Brasil, né? A direção de uma instituição, algo institucionalizado, algo recorrente deste tamanho, na minha história aí do banco, dos 33 anos que eu tenho de banco, não. Eu nunca tinha visto. E qual é o impacto na sua análise, a senhora há tanto tempo no banco, qual é o impacto disso para a imagem da Caixa Econômica? Olha, obviamente, eu trabalho no banco e tenho convicção plena da importância da Caixa enquanto instituição pública para o país, inclusive, essa é uma das minhas principais bandeiras na atuação que eu tenho. É óbvio que, assim, além de estar indignada, chocada, eu estou profundamente preocupada. Agora, tem que ficar claro para as pessoas, porque nessas horas o que aparece é o discurso fácil, de dizer o seguinte, olha, está vendo? Isso aí é empresa pública, privatiza que resolve. Então, primeira coisa, isso não é... A Caixa é uma empresa que tem 161 anos, é uma empresa sólida. Agora, isso aí não é postura de gestão pública, isso é postura de gestão privada, porque o presidente da Caixa é banqueiro privado, ele veio do setor privado para a Caixa, né? Então, o que ele implantou na Caixa nesses 3 anos, que na realidade tem a ver com a política do governo federal, o que foi implantado na Caixa, que também é a prática em todas as empresas públicas e no serviço público, foi o desmantelamento do serviço público e das suas relações. Então, na Caixa, o que nós tivemos nos últimos 3 anos foi a implantação de uma política de gestão privada que não respeita a questão do empregado público, o foco da gestão pública e que desrespeita as relações de forma implantando um processo autoritário, machista, né, de perseguição. Mas isso não é personalizado, né? Não é o presidente da Caixa, isso é o modelo de gestão do governo federal, é o modelo, é o governo federal, e isso está acontecendo em todas, não os casos de assédio sexual, mas
Esse processo de desmantelamento do patrimônio público, ele está ocorrendo em todas as empresas públicas. Então, lógico que eu estou profundamente preocupada com o futuro do banco, mas eu entendo que nós já resistimos várias vezes e nós temos que resolver isso e garantir uma gestão democrática.